A falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva, associada a mitos e tabus sobre a deficiência, pode ter implicações na vida de jovens e adolescentes com deficiência. Vamos conhecer as vantagens de conversar sobre este assunto para a preservação dos direitos das pessoas com deficiência. Doutora Fátima, há famílias que não conversam com adolescentes com deficiência sobre a saúde sexual e reprodutiva. Que implicações isto pode trazer para a saúde sexual, sobretudo das adolescentes? Se eles não têm, portanto, se não têm aconselhamento, se não têm informação sobre a saúde sexual e reprodutiva, as consequências neste grupo vão ser maiores. Vou dar o exemplo, vou dar o exemplo de uma jovem com deficiência que é engravida, por exemplo, e tem que ir ao hospital. Eles têm que procurar serviços. Este jovem vai ter mais dificuldade de ser atendido, de suprir as suas necessidades que um outro jovem sem deficiência. Tem que ser muito realista em relação a isto. Para além disto, as dificuldades desta família vão ser maiores, aumentam. A falta de conversa, diálogo ou comunicação ao nível da família, sobretudo aquelas que têm a pessoa com deficiência, o que eu tenho a dizer aqui, a comunicação é extremamente importante. Se dentro da família não há um diálogo lá entre os vários membros da família, independentemente de ter ou não a deficiência, isto faz com que os membros da família não se conheçam, não saibam mais ou menos qual é o pensamento dos outros membros em relação à situação, e isso pode provocar a situação das pessoas começarem a sua atividade sexual, por exemplo, agora que estamos a falar da saúde sexual e reprodutiva, começarem a sua atividade sexual sem nenhuma preparação, e daí todas as consequências que nós podemos constatar nos dias que correm, como gravidez indesejada, mas também as infecções sexualmente transmissíveis. Porque ao nível da família não há diálogo sobre estes temas. Jovens com deficiência, meninas particularmente, com deficiência, por exemplo, auditiva, com deficiência mental, estas têm muito maior risco de sofrerem violência, nem só de sofrerem violência, como de serem ouvidas quando vão procurar os serviços de ajuda. Então, isto tudo poderia ser evitado se estes jovens tivessem consciência dos seus direitos reprodutivos e pudessem ter informação e pudessem usufruir dos serviços que são oferecidos em saúde sexual e reprodutiva. Então, isto é mais ou menos em termos de consequências dos pais não falarem com os jovens, tal como deveriam falar com todos os outros, mesmo com deficiência ou sem deficiência. Mas vou remarcar, vou falar de novo que esta população em particular necessita muito mais ainda, porque as consequências são, poderia dizer, um pouquinho mais graves que nos adolescentes em geral. Por estas razões. Alguns pais não conversam com adolescentes com deficiência por entenderem que elas tenham limitações na vida sexual ativa. Que implicações isto pode trazer para a vida destes adolescentes? É tudo adequado para a pessoa. Não depende se esta pessoa tem ou não deficiência. Todas as pessoas que vão à procura dos serviços, por exemplo, de planeamento familiar, a provedora vai ver qual é o melhor método para esta pessoa, independentemente se ela tem ou não deficiência. Então, isto aplica-se também para uma pessoa com deficiência. Vai ser avaliada e vai ver, e a provedora vai poder aconselhar qual é o melhor método para esta pessoa. Então, se ela tem um tipo de deficiência que poderia impedir ela de usar algum método, ela vai ter uma explicação. Mas, de princípio, não vejo nenhum problema. Tem direito à informação sobre os métodos contraceptivos, tem direito à informação sobre onde ir buscar esses métodos contraceptivos quando quer,
e têm também o direito de decidirem se querem ou não ter filhos. Independentemente da pessoa ser uma pessoa com deficiência ou não, ela tem sonhos. E estes sonhos, algum deles tem a ver com... Que implicações os mitos e tabus sobre a deficiência têm na saúde sexual e reprodutiva desta camada social? A dificuldade dos pais, né, de comunicarem ou de se relacionarem com o filho ou familiar com deficiência. Depois já há um outro problema, é a própria comunidade que culpa, por vezes, os pais. Tem estigmas contra, portanto, cria estigmas, cria, portanto, como é que eu diria? Em que se olha para uma pessoa com deficiência como uma pessoa que não tem sexualidade, que não tem necessidades, que sequer tem como procurar um serviço de saúde sexual e reprodutiva. E isto é uma coisa generalizada, é algo que tem que ser, portanto, é uma barreira para a procura dos serviços. Se a pessoa e os familiares não têm informação, não vão poder, não é? Não vão poder ter conhecimento suficiente para procurar os serviços e saberem que têm direito a usufruir desses serviços. Sobre as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência, também temos que ver o tipo de deficiência, qual é a capacidade que a pessoa tem de autodomínio, por forma que não possamos ferir a pessoa, mas também que possamos ajudar a pessoa a melhor tomar decisões.